decidi vir aqui compartilhar uma coisa preciosa que o Espírito Santo colocou no meu coração. É sobre o caráter de Deus, sobre um dos atributos do caráter de Deus. E esse atributo é a fidelidade. Esse é um dos atributos mais incríveis e mais perfeitos de Deus, né? Todos são perfeitos, mas cada um tem sua particularidade. É gostoso, é prazeroso meditar e compreender e ouvir dele. Em Hebreus 10, 22 diz que Deus é fiel. Fiel é aquele que prometeu. A gente deve manter a nossa esperança viva na promessa de Deus, porque Ele é fiel. Uma das coisas incríveis de uma pessoa fiel, que é verdadeira, é que ela não mente. E quando ela diz uma coisa, ela não fala da boca para fora. Quando ela diz que faria algo ou que fará algo, realmente ela vai fazer. Isso é incrível, pensar que as promessas de Deus não são meras palavras para nos alegrar ou para... Sabe, Ele não mente. Isso é incrível. Ele não manipula, Ele não precisa manipular ninguém para que as pessoas se aproximem dele. Ele não precisa manipular ninguém para que as pessoas gostem dele. É mais ou menos isso. Ele é fiel. E a gente parar para meditar, para perceber esse atributo perfeito do caráter dele, que é a sua fidelidade. Se Ele diz que vai fazer algo, Ele realmente faz. Se ele deixou algo prometido, Ele cumpre aquilo que Ele disse, porque Ele é fiel. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz que Ele é fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. A natureza, Ele não pode ir contra a própria natureza dele. Ele não pode ir contra Ele mesmo, por isso Ele é fiel, né? Tem um versículo em Hebreus que fala assim, que Ele não tendo por quem jurar, jurou por Ele mesmo, por não haver ninguém maior do que Ele. Quer dizer, Ele é fiel, Ele é único e a fidelidade dele é preciosa. É um dos tesouros mais preciosos no relacionamento com Ele, que é poder conhecer e saber que se Ele deixou algo relatado, que assim Ele faria, Ele vai fazer conforme Ele disse. Tem um versículo que diz que Ele lança a sua palavra e a sua palavra ela não volta vazia, ela dá o fruto a qual ela foi mandada. Quer dizer, Ele realiza, né? Deus cria todas as coisas através da palavra. Quando Ele criou o mundo, Ele disse haja luz e houve luz. Então quando Ele diz algo, realmente Ele vai fazer o que Ele diz. Isso é incrível, parar para pensar e compreender que Ele é verdadeiro. Ele nunca vai falar meias palavras. Ele nunca vai falar uma coisa aqui e quando virar as costas vai dizer outra, não. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Ele sempre diz, né? Jesus, quando Ele ia dizer, Ele sempre falava: em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Porque é verdadeiro, era sincero, era genuíno aquilo que Ele falava. E às vezes a gente está acostumado com o mundo, e o mundo não... o mundo, não digo o mundo, né? Digo as pessoas que habitam o mundo. Por causa da imperfeição e por causa do pecado, a gente tende a não acreditar mais, né? Em Romanos 3, versículo 3 e versículo 4 diz que a infidelidade dos homens de maneira nenhuma anula a fidelidade de Deus. A gente às vezes vê a injustiça, a infidelidade espalhada, né? A gente imagina, tipo, será que existe alguém realmente que é sincero, que é justo, que é reto? Sim, existe. E esse alguém é Deus. E a infidelidade dos homens de maneira nenhuma anula a fidelidade de Deus. Muito pelo contrário, ela só exalta Ele ainda mais. Ela só deixa ainda mais clara como Deus é fiel. Mostrando a infidelidade, fica ainda mais fácil ver a pessoa que realmente é fiel, a pessoa que realmente é verdadeira. Em Salmos 36 diz que o teu amor vai até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Quer dizer, é algo grandioso. Davi, quando ele tenta expressar isso, ele está tentando com a linguagem ilustrativa, né, e poética, tentando mostrar a grandeza e o tamanho. É imensurável, é grandioso e é precioso, é perfeito. É incrível parar para meditar nisso e para saber que, poxa, em Deus eu posso confiar. Em Deus eu posso depositar a minha fé, eu posso depositar a minha esperança nas palavras dele, na pessoa dele, porque ele é alguém que realmente cumpre, ele faz o que ele diz. Talvez não acontece como a gente espera ou da forma que a gente percebe, mas ele sempre faz. Aquilo que ele diz que ele vai fazer, ele faz. Isso é incrível. Isso é uma fonte segura, é um lugar seguro que a gente pode depositar a nossa confiança e o nosso coração. É incrível. Jesus deixava isso claro diversas vezes, né? Uma vez Jesus contando para os discípulos, falando: o que vai acontecer agora vocês não vão entender, mas depois vocês vão entender. Vocês vão se entristecer por um momento, por um pouco de tempo, mas depois a alegria de vocês será completa. Ele falava isso antes dele morrer. E depois que ele morre, e aí os discípulos, realmente aquilo que ele diz aconteceu, exatamente como ele disse. Os discípulos se entristecem, uns voltam a fazer o que fazia, os discípulos ficam desolados, e Jesus, quando ressuscita,
a palavra dele se cumpre mais uma vez. A alegria que ele disse que os discípulos se sentiriam ao ver ele ressuscitado seria completa, e ele disse assim: a alegria que vocês vão receber ninguém vai poder tirar de você. A alegria de confiar e de acreditar numa promessa, na palavra de Deus, ninguém pode tirar. Ninguém mais consegue roubar quando você compreende que quando Deus diz uma coisa, Ele vai fazer, Ele faz. É incrível. Os discípulos não entenderam quando Jesus dizia isso, que Ele ia partir, que Ele tinha que é necessário que o Filho do Homem seja levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Os discípulos, os apóstolos não entendiam, a Bíblia diz que eles não entendiam. E quando Jesus ressuscita e Jesus vai ter com eles, a Bíblia diz que os olhos e o seu entendimento se abriu para que ele compreendesse as palavras. Quer dizer, depois que tudo aconteceu, que eles conseguiram compreender as palavras que Jesus tinha dito lá atrás. Mas uma das coisas incríveis é que as palavras de Deus, em Apocalipse diz que as palavras desse livro é digna de confiança. As palavras de Deus, ela é digna da nossa confiança. Quer dizer, Deus é digno de nossa confiança porque Ele é reto. Ele é um ser verdadeiro, íntegro, genuíno, honesto. Ele nunca vai mentir. Ele nunca vai manipular, sabe? Deus não precisa manipular as pessoas para que as pessoas o conheçam. O desejo dele é que as pessoas tenham um relacionamento com ele, que as pessoas possam o conhecer. Depois de conhecer, depois de saber quem ele é que nem Zaqueu, né? A Bíblia diz que Zaqueu era um homem pequenino, e na cidade todo mundo falava: ó, tá vindo Jesus, tá vindo um homem, tá vindo um homem. E Zaqueu curioso para querer saber quem é esse homem, né? A Bíblia diz que ele sobe na figueira brava. Quando ele sobe, ele olha, Jesus olha para ele e Jesus fala: vem, Zaqueu, desce. Quando Zaqueu se aproxima de Jesus não fala nada para ele. Jesus não falou: ó, Zaqueu, você errou, você falhou, você tá devendo, você tem que fazer. Não, Zaqueu, ao ter comunhão, ao chegar perto de Jesus, ele diz: mestre, se alguém eu roubei, ou se alguém eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, hoje a salvação chegou na sua casa. Quer dizer, quando você está em comunhão com Ele, quando você experimenta a presença dEle, quando você tem comunhão com Ele, com a palavra, não é necessário dizer muita coisa. Você começa a conhecê-lo, o Espírito Santo começa a revelar de forma simples e clara a fidelidade de Deus, a honestidade de Deus. Que Deus é reto e nunca vai mentir, Ele não pode ir contra Ele mesmo. Isso é incrível. Esse é um bom lugar, né? Às vezes a gente fala assim... Não, tem um versículo que fala que mesmo os homens sendo infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. E a gente fala: pô, e agora, eu sendo infiel, como é que eu vou ter comunhão com aquele que é fiel? Tem um versículo que diz que em 1 João 1,9 diz que Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Quer dizer, a fidelidade dele é tão grande, tão magnífica, que mesmo vendo o pecado, a falha do outro, Ele é fiel e justo para cumprir. Ele disse que perdoaria, Ele disse que enviaria o seu filho, e o seu filho viria para perdoar os pecados. E é assim que acontece. Talvez você, ao ouvir essa palavra, e sente: ah, mas eu falhei, eu fiz algo errado. Ele é fiel e justo. A fidelidade dele é quando Ele diz que vai te perdoar, Ele te perdoa, porque Ele é fiel e justo. Porque o desejo dele, no fundo, é que a gente o conheça, que a gente tenha comunhão com Ele, que a gente o conheça cada vez mais e mais e possa provar e ver o quanto Ele é bom. Que o Espírito Santo possa encher o seu coração e você venha ter momento com Deus, lendo a palavra e de comunhão com Ele, e que Ele possa revelar ao seu coração a fidelidade dEle, que a pessoa de Deus, Ele é digno da sua confiança. Você pode confiar nele com os olhos fechados. Que o Espírito Santo possa encher o seu coração e que você venha conhecer o nosso Deus, que é fiel.